Olá, pessoal. Início da semana 3, né? Nós vamos começar com uma atividade falando sobre palavras primitivas e palavras derivadas. O processo de formação das palavras, né, se dá de uma forma que as palavras primitivas são aquelas que existiram primeiro para dar origem às palavras derivadas. São chamadas de palavras cognatas, ou seja, palavras da mesma família. Né? Então aí está explicando, eu já comentei, né? Mas a definição aí basicamente diz a mesma coisa. São aquelas que não são formadas a partir de outra, então elas existiram primeiro, né? A palavra festa, por exemplo, ela é a palavra primitiva. Festança, festejar, seriam palavras derivadas da mesma família. E aí, no caso, as palavras derivadas, aí tem um exemplo de pedreiro. Pedreiro é derivado de quem? Pedra. Pedra é a palavra primitiva, então vem pedrada, pedregulho, pedrinha, né? Então, esse processo de formação das palavras, primitivo e derivado, é assim. Tem substantivo primitivo, existe o primeiro, substantivo derivado, deriva, né, do substantivo primitivo. Aí tem a tirinha, você vai ler, e circular as palavras derivadas. Né? Palavras derivadas, então, aquelas que derivam de uma palavra primitiva. Você vai ler o texto 1, tirinha 1, você lê a tirinha 2, texto 3 também, e vai lá responder a questão. Agora, registre na tabela as palavras derivadas encontradas em cada texto. Né? E a qual palavra que ela se origina. Palavra derivada e a palavra primitiva, a ordem está trocada aí, não tem problema. A primitiva que existiu primeiro, a derivada, tá? 3. O processo de derivação é importante para as línguas. Você imagina por quê? Observe se cada palavra, cada palavra tivesse que ser criada assim, ela não derivou de nada. Né? Se todas as palavras fossem apenas primitivas, parece que, né, ia dar bem mais trabalho. Então, quando você estuda o processo de formação das palavras, você vai ver que as palavras podem ser formadas por justaposição, por aglutinação, que elas têm prefixo, elas têm o radical, que é a base de toda a palavra, que elas têm um sufixo, que fica depois do radical. Então, há um estudo, né, e você responde através dessa explicação que eu dei ou de outras, se é importante esse processo. Na atividade 2, nós temos um texto aí, né? Piada, anedota, gênero textual, eu li ali no rodapé, né? E vocês vão ler também, ler o texto para responder. Leia os trechos e indique as circunstâncias de cada um. Elas podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Não citou a classe gramatical, que é importante nesse contexto aí, que é os advérbios, por exemplo, é a classe gramatical que indica uma circunstância. Então, todos esses termos que estão em negritos nos exercícios são advérbios. Então, advérbio pode ser de modo, de lugar, de tempo, de negação, de dúvida, de intensidade, de afirmação, de negação, certo? São advérbios. Aí você vai ver. Lá dá a ideia de quê? É de tempo, é lugar, é modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Então você vai ler A, B, C, D para responder a essa questão com facilidade. Na atividade 3, Caio, por favor. Obrigada. Nós temos na atividade 3, a hora que você bate o olho na palavra mandioca, você fala, meu Deus. Mas tem algumas palavras que passam despercebido, a gente nem vê. Então, o que há de inadequado no texto em relação à sua forma escrita? Lembrando que a palavra ortografia, né, ela vem orto, né, e grafia. Orto significa correto, grafia significa escrita. Logo, ortografia é escrita correta. Porque na língua portuguesa há convenções, né, há regras, há normas que a gente deve seguir para escrever as palavras de acordo com a norma culta, né, com a gramática normativa da língua, certo? Quando você fala uma palavra errada, ou não vou dizer errada, né, hoje a gente não deve usar esse termo,
numa linguagem diferente da convencional, que você não usa a norma culta, né? Há diferentes formas de se comunicar, então você, na escrita, há a convenção, né? É a prova do crime ali. Na fala, né, há diferentes formas de se comunicar. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas a diferença entre falar e escrever, e a escrita é mais séria, cobra mais da gente. Mas não significa que você deve falar de qualquer forma. Você simplesmente vai usar, né, a comunicação de diferentes formas. Com os amigos você fala de um jeito, que você tem mais intimidade. Quando você vai fazer uma redação, quando você vai prestar um vestibular, fazer uma prova, você vai focar ali na gramática normativa, tá? É nesse sentido que eu quis explicar. Marque os trechos que estão inadequados no texto, então você pode circular ou grifar a palavra e reescrever, corrigindo. Pode usar o dicionário, ele é uma boa fonte para ajudá-los, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.